Salve pessoal, boa tarde a todos. Falando do professor André Luiz, literatura, XP Resolve. Questão de 2014, terceira aplicação, a despropósito, de Adélia Prado, na obra Bagagem, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, ano de 2006. Olhou para o teto. Até lhe aparecia um quadrado de doce. Falou sem dar conta de que descobria durando desde a infância aquela hora do dia, mais um galo cantando, um corte de trator, as 3 camadas de terra, a ocre, a marrom, a rocheada. Um pasto, não tinha certeza se uma vaca. E o sarilho da cisterna desembestado, a lata batendo no fundo com estrondo. Quando insistiram, vem jantar, que esfria, ele foi e disse antes de comer, qualidade de telha é essa de antigamente. A poesia brasileira sofreu importante transformação após a semana de 22, sendo a aproximação com a prosa uma das mais significativas. O poema da poeta mineira Adélia Prado rompe com a lírica tradicional e se aproxima da prosa, por apresentar o quê? Pronto, então vamos lá. Letra A, uma estrutura narrativa que não segue a sequência de estrofes, nem utiliza de linguagem metafórica. Personagem situado no tempo e no espaço, descrevendo suas memórias da infância. O travessão, a estrutura do verso com pontuação comum a orações e aproximação com a oralidade, elementos próprios da narrativa. Discurso direto e indireto alternados na voz do eu lírico e a localização espacial, o narrador em primeira pessoa, linguagem discursiva e elementos descritivos. Tá? Então vamos lá. O que é que o item quer? O item quer a prosa. O que é que o item quer? A estrutura de prosa. Então, o que é a estrutura de prosa? É a estrutura de conversa, certo? É a estrutura de conversa. Então, conversa é de papo, de conversa, de diálogo, né? Então, quais são os elementos que caracterizam um diálogo, basicamente, né? Vamos lá. O que é que caracteriza a estrutura de diálogo? A estrutura de conversa. De conversa. É basicamente o quê? É a estrutura narrativa, é o personagem, é o travessão, é o discurso direto e indireto, ou é o narrador? O que é estrutura? Um elemento de diálogo e de conversa. Então, primeiro e antes de tudo, a conversa se dá pela oralidade, não é verdade? Né? A oralidade. E o que é a oralidade? É a forma de se comunicar de maneira espontânea. Né? O segundo elemento que caracteriza o diálogo é a presença do travessão nas conversas, né? E esses elementos aproximam muito da linguagem despojada, da linguagem espontânea. É isso que caracteriza a prosa. É isso que caracteriza a prosa. Então, esses são elementos dos gêneros orais, né? A oralidade dos gêneros orais, dos gêneros de conversa. Assim sendo, a melhor resposta vai ser o travessão, as estruturas de verso, a pontuação comum e a aproximação com a oralidade próprios dos elementos da narrativa, tá bom? Então, é assim que a Adélia Prado realiza esse diálogo com a prosa, aproximar da poesia à prosa, já que os modernistas, né, vão produzir o chamado verso prosaico, né? O que é o verso prosaico? É a possibilidade de que o poema tenha versos curtos, mas também tão longos que lembrem a estrutura de uma conversa, os elementos típicos da comunicação cotidiana. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, até a próxima.